Muito bem, meus amigos, é sempre um prazer muito grande poder conversar com vocês através deste site nosso, o seu SOS Planeta. Eu estava pensando que os problemas ambientais, sejam eles em que esfera da atividade humana possam acontecer, são passíveis, se não de uma solução imediata, pelo menos de uma ação concreta para que se diminui o impacto, ou que se diminua, melhor dizendo, o impacto disso ao longo do tempo. Seja na poluição dos rios, na poluição dos mares, na poluição do ar, na poluição do nosso subsolo, ou seja, nesta questão complicadíssima que é, em escala planetária, o chamado aquecimento global. Ou seja, o que nós estamos produzindo para que a Terra tenha um aumento da temperatura e uma mudança do padrão climático, com todas as consequências ruins disso. Consequência ruim na produção agroindustrial, que você reduz, evidentemente, a produção do campo. Problemas de fome, de abastecimento de água, problemas de deslizamentos de geleiras, encostas, enfim, você tem uma série enorme de problemas. Mas para você atacar um problema gigante, o que você tem que fazer, claro, e a dona de casa sabe muito bem disso, é atacar o assunto por partes, por etapas. E em cada uma dessas etapas, concluir de forma satisfatória para que o conjunto das coisas acabe funcionando. Isso é uma receita que não é minha, nem é sua, é de todos nós. Mas você já imaginou numa orquestra um músico tocando de acordo com a sua vontade, sem olhar para o maestro, sem se preocupar com a partitura e o conjunto do que a orquestra está apresentando? Posso dar um outro exemplo? Você imagine numa construção. O sujeito está fazendo uma obra e é um pedreiro assentando tijolos. Ele resolveu, um belo dia, assentar tijolo do jeito que ele quiser, sem seguir o projeto. Eu não vou botar esse tijolo aqui, vou botar ali e tal. Cada um. Você já imaginou a confusão que isso gera? Pois é, mais ou menos isso que nós continuamos tendo no nosso país em termos ambientais e em termos logísticos. Eu estou misturando os assuntos, é claro, eu posso dizer que até em termos energéticos. Nossa matriz pode cada vez ser mais limpa, temos muito vento, muita energia solar, temos muita água para produção de energia elétrica através de hidrelétricas. Nós temos, enfim, muitas condições de continuar avançando nisso, mas precisamos romper a barreira que parece que é infinita, que é da incompetência de alguns setores, não digo do setor empresarial e nem do setor de governo, mas da interface entre esses dois setores. A sociedade civil como um todo pode e deve cobrar cada vez mais soluções concretas para que a gente tenha energia mais limpa, ainda mais limpa, um transporte cada vez mais limpo, uma economia cada vez mais verde. E não é isso uma ação quixotesca. Pode alguém estar pensando, bom, mas isso aí é o melhor dos mundos, é impossível se viver assim? Não, não é impossível. É preciso, portanto, afinar a orquestra, afinar os instrumentos. É preciso, portanto, não permitir que aquele pedreiro que eu citei como exemplo, fazendo aqui uma metáfora para que você me entenda bem, impedir que ele saia colocando o tijolo a bel prazer onde ele quiser, sem seguir o projeto. É preciso que exista uma organização mínima, para que essa organização, que não seja absoluta, hipercontroladora, mas que tenha um começo, um meio e um fim, possa atingir metas complexas, difíceis e que necessariamente vão ser vencidas etapa por etapa. Eu estou falando, por exemplo, dessa questão de estradas faz muito tempo. Continuamos transportando cargas em caminhões. Todo mundo sabe que isso é um absurdo. Precisamos fazer com que as ferrovias funcionem. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu encerro o nosso comentário, está se discutindo nesse momento quem vai pagar o ferro-anel, as obras do ferro-anel que são laterais às obras do rodoanel, que tem recurso, que já tem projeto.
mas estão discutindo a mesquinharia de quem vai pagar a terraplenagem do ferroanel que ficaria ao lado do rodoanel e desafogaria a estrada de tanta carga em cima de caminhão, colocando essas cargas em cima de trens. É para pensar, é para refletir e é para agir. A gente volta a falar sobre isso.